Muito boa noite, café ou mamada. Que alegria estarmos juntos nesse momento abençoado para o aprendizado, para esse momento de confraternização e podermos aprender muito nesta noite abençoada de 24 de março. Estamos a pouquíssimos dias, pouquíssimos momentos do nosso encontro presencial. Dá as boas-vindas a quem está chegando aí conosco, a nossa querida Célia Feliciano, nosso poeta Merlane Maia, e a todos que estão aqui conosco, com muita alegria. Nós vamos dar início a este encontro virtual da Cafelma, que, graças a Deus, esse movimento que é um movimento de aprendizagem, um movimento de fraternidade, que nos traz tanto amor, que nos traz tanta luz para as nossas vidas, e essa irmandade, quero dizer para vocês, registrar aqui, hoje, pela primeira vez, estar conosco, da Paraíba, a nossa querida Rita Jacques, e a gente abraça ela, né? E todos vocês já fizeram também esse movimento de acolhida. Sinta-se, minha querida Rita, muito bem acolhida, e que você esteja sempre conosco. Então, para nós é uma alegria imensa podermos estar juntos para mais um encontro virtual. E hoje, claro, a gente vai ter uma palestra com o nosso querido irmão Melquisedeque. Nós estamos, assim, muito felizes por termos esta oportunidade. E, como sempre, nós iniciamos com a parte artística, com arte. A Felma também é arte. E ele, que vem se revelando um poeta maravilhoso, diretamente da Bahia, e que está mais remoçado ainda, eu acredito que isso seja a poesia, o nosso querido João Ramos. Seja bem-vindo, meu querido amigo e irmão, é com você a parte artística. Então, boa noite para todos, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui, nessa confraternização. Eu juntei umas palavras que intitulei A Porta. É uma pequena reflexão, então convido a todos a ouvir. Abre a porta do seu coração, deixe entrar a harmonia de viver, livre sobre o olhar de Deus. O tempo urge, tem pressa. O segredo é ter humildade, que é a chave da sua liberdade. O menos é sempre mais, é simplicidade. Abre a porta do seu coração. O zelo de Deus é eterno. Ele te chama pelo nome. Quem anda na luz não tropeça. Vira a chave, abre a porta, deixa o sol entrar. A luz é sempre Jesus. O rio corre célere para o mar. A vida, a liberdade, a paz à nossa frente está. Obstáculos existem para lapidar. Siga firme para o mar, Cristo Jesus. Obrigado por ter me ouvido. Que maravilha, minha gente! Olha, todo mundo te aplaudindo, e com certeza a espiritualidade também. Que alegria, João, que toca o nosso coração, a sua arte, trazendo a poesia bela. É uma bênção para nós. Muito obrigada, parabéns por esse momento artístico conosco. E quero dizer para vocês, imaginem como é que vai ser no nosso encontro presencial, com a presença também de João Ramos, trazendo ao vivo. Por gentileza, vão lá presenciar. Vamos estimular as poetisas, os poetas todos da Cafelma. Tem outros aí que estão escrevendo escondidinho, a gente quer aqui, vocês se apresentando. Isso quem fala é um poeta, e um convite como esse não tem como recusar. Por gentileza, as poetisas também. Boa noite a todo mundo, um beijo, um cheiro. Boa noite, poeta amado. E agora, nós vamos dando início à nossa reunião abençoada. Vamos convidar a nossa querida, diretamente lá das Alagoas, nossa amada irmã, que temos assim um carinho muito grande, todos nós, e ela com seu jeito tão doce, tão meigo, maravilhoso, vai fazer a nossa prece. Estamos falando de Eurides. É com você, amada. Boa noite a todos, mais uma vez, o meu carinho, gratidão a todos vocês
Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao alto, vamos procurar no nosso coração a figura do nosso amado Mestre, esse companheiro que há tantos séculos, talvez milênios, nos conduz com tanta paciência e com tanto desvelo. Mestre amado, cá estamos nós, Senhor, tentando melhorar, assistindo essas palestras, essas confraternizações, para aprendermos a viver melhor, para sermos humildes e para seguir as tuas pegadas um dia. Abençoa a nossa reunião de hoje e cada um desses companheiros que se apresentam a nós através da internet, iluminando, Senhor, seus lares, seus familiares, dando-lhes forças e coragem para continuar a batalha, essa luta abençoada que é a evolução. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, minha querida, por estarmos juntos. E esse casal abençoado, Eurides e Carlos, que maravilha, nós agradecemos. Dando as boas-vindas, quem está chegando conosco aí, todos os café-mistas presentes, recebam o nosso abraço fraternal. Vamos agora, de acordo com a programação, ao momento da saudação dos estados. É um momento também fraterno, para que todos os estados possam se pronunciar. E vamos começar com a Paraíba. É ele, o coordenador Clóvis Gomes. Venha conosco, meu querido amigo e irmão, trazendo a palavra em nome dos paraibanos. Meus amigos e irmãos café-mistas, hoje estamos na última reunião prestes a nos encontrarmos pessoalmente. Isso é uma alegria muito grande, isso é um momento muito interessante, depois de tanto tempo em que nós estamos, de certa maneira, distantes pessoalmente, porém mais juntos espiritualmente. Isso é que é importante. Então, um abraço a todos vocês que estão hoje aí na nossa reunião, também já vibrando com essa grande possibilidade de nos encontrarmos, que é praticamente certeza de nos encontrarmos brevemente na Semana Santa, e refazermos aqueles momentos felizes, aqueles momentos de descontração que sempre tivemos nesses instantes que nos reunimos na Café. Quem já participa da Café há alguns anos já sabe o valor desse momento, seja ele onde for, seja ele qual for. Esse momento em que nos encontramos pessoalmente é ímpar. E vamos repeti-lo agora brevemente. Um abraço a todos vocês e vamos continuar com o nosso trabalho maravilhoso. Gratidão, querido amigo e irmão Clóvis. Vamos sim continuar juntos nesse trabalho de amor e luz. E vamos dando continuidade às saudações. Vamos aí agora ao estado da Bahia. Nossa querida Simone, em nome de todos os baianos, traga aí para a gente a sua mensagem, minha querida. Pois é, em nome de nossa coordenadora, que não pôde comparecer hoje, e em nome de todos os baianos, eu quero saudar, assim, com muito carinho, com muita alegria, todos os presentes, a quem vai nos assistir depois também, e dizer que a gente está sentindo uma ansiedade para nos encontrarmos. Gente, são 3 anos, né? Então vai ser muito arroxo, né, Raquel? Muito carinho, vamos trocar muitas ideias, conversar bastante, ouvir, aprender, e a gente não vê a hora, eu não vejo a hora de chegar. Vamos sair daqui de ônibus, vamos chegar aí no outro dia, passar esses dias com vocês e voltar, né, João? Com muita alegria, irá. Nós estamos aqui nos preparando para isso e bora arrumar mala. Está na hora de arrumar a mala. Então, gente, com muito carinho, a gente manda aqui nosso amor para todos vocês e dizer que daqui uns dias a gente está se encontrando. Beijos para todo mundo. Gratidão, querida Simone. Vamos sim, dar muito arroxo fraternal em nome do Nordeste, abençoado a Cafelma. Agradece, está de braços abertos a receber todos vocês. Vamos juntos nessa viagem abençoada em Carpina.
na Semana Santa agora de 2023. Continuando o momento de saudação, vamos então passar para o Ceará, nossa querida Célia, que possa fazer a saudação em nome do Ceará. Bem, se você estiver falando, minha querida, abra por gentileza seu microfone, nós não estamos lhe ouvindo, Célia. Agora, minha querida, abra por gentileza o microfone. Só é clicar no meio, assim, ó, aparece... Pronto! Isso. Consegui! Boa noite a todos. Em nome do nosso estado aqui cearense, os cabras da peste também, né, como se diz, estamos ansiosos para nosso encontro, como Simone falou, nossa amiga aí da Bahia, né, Simone? E eu estou indo, viu? Pela primeira vez, né? Fui a primeira só me apresentar, mas agora eu vou conhecer realmente como é esse momento café mista, né? Então, estamos aqui já arrumando nossas malas e vamos nos encontrar breve, ok? Boa noite e vamos em frente. Que alegria, obrigada, Célia, obrigada a todos os cearenses, nós também abraçamos fraternalmente, muita gratidão. Vamos agora, então, para o estado do Rio Grande do Norte, que vai também estar conosco, se Deus quiser. Nosso querido Melquisedeque, por gentileza, com você. Boa noite a todos, e nós nos congratulamos com os irmãos cafemistas, no sentido de que este encontro possa nos trazer sempre harmonia, paz, solidariedade. Enviamos abraços fraternais dos que aqui militam, presentes e ausentes, para todos vocês. Muita paz, muita luz. Obrigado. Gratidão imensa, meu querido amigo e irmão Melquisedeque. E o Rio Grande do Norte, né, nós também abraçamos e retribuímos tudo isso com muita luz, muitas bênçãos para todos vocês, extensiva a nossa querida e amada Rita Luzete também. Vamos agora para Alagoas, as Alagoas, o nosso querido Carlos Peixoto também possa trazer o seu abraço fraternal neste momento para todos nós. Boa noite, meus queridos do Brasil, do Iapoca ao Chuí, e principalmente essa turma boa da Gafelma, que logo, logo estarão confraternizando uns com os outros, né? Matando uma saudade de, eu acho, uns 200 anos de distância, né? Alagoas manda um abraço, mas um abraço bem apertado, um beijo a todos, no coração de cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Que assim seja, meu querido amigo, irmão, que bênção. Nós agradecemos e abraçamos também a todos os alagoanos e amamos muito todos vocês. Muito obrigada, Carlos, querido amigo. Queremos justificar a Sergipe, a nossa querida Maria José, que nos avisou a impossibilidade há pouco tempo de acontecer um imprevisto para ela, mas ela manda um abraço fraternal para todos e vai estar presencialmente na Cafelma com mais cafelmistas sergipanos conosco. Isso é uma bênção, mais uma vez trazendo os sergipanos para estarem presencialmente no nosso encontro anual presencial. E agora, então, para essa finalização desses momentos de saudação, vamos passar para ele, um anfitrião que vai nos receber lá em Carpina,
quem está diretamente de outros lugares também agora, porque olha mesmo, olha, imagina como vai ser maravilhoso. Até o coordenador já está viajando para poder arrumar a Cafelma de forma presencial, que faz 3 anos que a gente não se encontra com você, meu querido amigo e irmão Célio. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite, Cafelma. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Que a paz de Jesus abençoe e ilumine a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, nos trazendo saúde, paz, harmonia e muita fraternidade. Gente, afinal, está chegando o momento. Tenham certeza que toda a Cafelma Pernambuco está trabalhando, está se empenhando para receber esse encontro épico. Depois de... Eu conto 4 anos, porque a última vez que a gente se encontrou foi em 2019, né? Presencial, 2020, 2021, 2022, vamos encontrar 2023. Olha, gente, eu não vou dizer que a Cafelma vai ser perfeita. Ela vai ter alguma coisa que não vai sair como a gente queria, como vocês esperavam, mas tenham certeza, nós estamos preparando com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que ela seja a melhor possível. Estamos muito, mas muito felizes, porque, além dos estados que costumeiramente vêm, nós estamos com o Ceará. Lembra o Ceará? Com a representatividade enorme, pessoas que gostam de trabalhar, que são super organizados. Nós estamos, como Raquel disse, com Sergipe, e sem esquecer a Bahia, sem esquecer Alagoas, Paraíba, Pernambuco. Então, gente, Simone já deu o recado. Quem não arrumou a mala está atrasado, viu? Arrume a mala, mas, além de arrumar a mala, encham o coração de amor, encham seu espírito de alegria, de fraternidade, porque nós estaremos mais uma vez juntos, a nos abraçar, a nos encantar com esse sentimento que move o mundo, chamado amor. Então, venham para Pernambuco, porque lugar de cafelmista, em abril de 2023, repito, é em Carpina, Pernambuco. Que a paz de Jesus nos ilumine, nos abençoe. E vamos contando as horas, porque o dia está chegando. Paz e luz. Que maravilha! Com esse convite, quem estava indeciso agora resolveu de vez. Agora é a hora de buscar o seu coordenador e ir lá estar conosco nesse movimento de abençoado, que é a Cafelma. Com certeza, na mala, não é, Célio? Não pode faltar um belíssimo sorriso, momentos de gratidão, paz e união, fraternidade, tudo isso não pesa nada na mala, porque vai tudo no coração. Eita, eu estou virando poetisa também, rapaz. Merlânio Maia, que se cuide. E é tudo improviso, minha gente. Que Deus ilumine. E a gente agradece a Cafelma, agradece a cada um de vocês por esse momento abençoado de estarmos juntos neste evento magnânimo da Cafelma, que é um movimento de fraternidade e é um movimento simples. É um movimento que se coaduna com a mensagem de Jesus. Quem é o mestre que ensinou a simplicidade, a humildade a cada um de nós? Jesus de Nazaré. E é a ele que nós nos espelhamos e queremos cada vez mais estarmos juntos nesses momentos de podermos, sim, tornar a nossa vida, o nosso mundo melhor, iniciando dentro do nosso mundo interior, com a nossa transformação, não é mesmo? Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Então, agora, o momento mais esperado da nossa noite, o momento da palestra, o momento de aprendizagem. É com ele, o Potiguar, o grande amigo, irmão, coordenador da Cafelma no estado do Rio Grande do Norte, que nós temos, assim, um carinho, um amor também muito especial a ele, a Rita, é um irmão do coração, e que ele possa estar inspirado sobre as bênçãos tuas, Jesus. É com você, meu querido amigo e irmão, falando-nos sobre
assertiva do Espírito de verdade. Amai-vos e instruí-vos. Deus te abençoe. Grandes e prezados amigos e irmãos, nesta noite nós daremos início à nossa conversação, o nosso diálogo, que aqui não é uma aula, mas um aprendizado. E como um aprendiz, e que nos ensinaram os grandes ícones da história da humanidade, aqueles que professavam e que tinham a arte de transmitir conhecimentos, principalmente como o maior mestre que já passou pela história da humanidade, nosso amado Mestre Jesus. Iniciamos a nossa explanação lembrando dos companheiros que foram exilados no planeta Capelas e que aqui vieram trazer uma bagagem de conhecimentos extraordinários que eles já detinham na civilização em que eles habitavam, na constelação de Capela, e nos trouxe esses conhecimentos no campo da arquitetura, no campo da engenharia, e a grande representatividade que eles nos deixaram foi a construção das pirâmides do Egito, as pirâmides de Kéfris e Miquerinos. Então, daí, nós observamos que estes espíritos que foram exilados de lá e que aqui estiveram, trouxeram esse cabedal no campo do conhecimento, no campo das artes, de uma forma em geral, na matemática, na física, na química, e nos deixaram esplêndidos e maravilhosos exemplos no aspecto da intelectualidade. Quando Jesus chega ao planeta Terra, em que ele labora ainda desde cerca de 5 bilhões de anos na formação do planeta Terra, Jesus vem trazendo toda essa bagagem extraordinária de seres exilados e não exilados, de seres espíritos criados ainda em simples e ignorantes, encarnando, desencarnando nas vidas sucessivas dentro do aspecto reencarnacionista, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, em que nós professamos com muita ênfase, com muita alegria e com muita consciência, dando-nos, assim, a oportunidade de buscar sempre aprender mais. Dentro deste aspecto, saindo um pouco dos exilados de Capelas, esse livro foi escrito por Edgar Armond, que ele era espírita, era maçom, e ele foi fundador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos trouxe esse extraordinário livro. Quem tiver a oportunidade de ler, que leia, tá certo? É uma obra maravilhosa, certo? E que nos deixou, assim, esse cabedal no campo do conhecimento. Partindo daí, nós vamos agora para o período da França, em que estivemos nesse período, no século XVII para o século XVIII, tá certo? O período das revoluções francesas. E como nós bem sabemos, o nosso querido Victor Hugo escreveu um livro, certo? Denominado, cujo título é Os Miseráveis, e que nesse livro narra a história de Jean Valjean. E por causa dele ter roubado um pedaço de pão para dar aos seus familiares que passavam fome, ele foi preso. E por as suas tentativas de querer fugir do presídio das prisões, ele foi condenado a passar 15 anos, tá certo? Sofrendo nos tráficos de navios, nos remos, para poder, depois desses 15 anos, retornar à terra natal. E um dos bispos que o orientava, quando ele retorna após esses 15 anos, ele diz que vai se reformar, se regenerar,
e a promessa dele era que iria ser um homem honesto e caridoso. Então, nós observamos que dentro do processo da história da humanidade, vários ícones proporcionaram e oportunizaram exemplos dignificantes a fim de que a humanidade, a posteriori, tivesse a oportunidade de assimilar, aprender e buscar colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus recomenda: o amai-vos e o instruí-vos. Porém, vamos lembrar que no período da Revolução Francesa, nós vamos encontrar o que orientou Hippolyte Léon Denisard Rivail, chamado, nós conhecemos como Allan Kardec. Nós vamos encontrar o nosso querido João Henrique Pestalozzi. João Henrique Pestalozzi foi um espírito reencarnado na França e que ele, logo cedo, na sua infância, perdeu o seu pai. E devido a essa perda paterna, a sua família ficou empobrecida. E ele teve que trabalhar, lidar com o preconceito social daquela época, que era muito grande e tenebroso, tá certo? Nós vamos lembrar que ele teve muita dificuldade para superar os problemas enfrentados naquele período. Então, ele buscou estudar, realizar o seu aprendizado, fundou a escola, e no período da Revolução Francesa, este grandioso homem, pedagogo, tá certo? Pedagogo, ele teve a oportunidade de pegar aquelas crianças que eram desprezadas devido à Revolução Francesa e da invasão suíça, teve a oportunidade de pegar todas aquelas crianças que se encontravam largadas nas ruas e acolhê-las em um convento. Posteriormente, o invasor da França, que invadiu a França, requisitou aquele convento para lá instalar um hospital. E Pestalozzi, consequentemente, perdeu uma oportunidade de dar continuidade àquele trabalho de confraternização, de fraternidade, de solidariedade, de ação social que ele realizava para com aquelas crianças que foram desamparadas e desagregadas de seus pais, das suas famílias, no período da Revolução Francesa, em que se encontravam. Bem, ocorre que Pestalozzi, ele deu, com grande ênfase, valorização ao aspecto da instrução. E ele foi um dos orientadores de Allan Kardec. E quando ele precisava de viajar para as suas realizações em outros países, ele deixava a cargo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, administrando a escola que ele era o principal ápice dentro do conhecimento, e Kardec ficava administrando, levando o conhecimento e organizando todo o aspecto cultural do conhecimento para aqueles jovens que estavam lá participando das suas iniciativas no campo do saber. Bem, dentro desse aspecto, nós vamos observando que a França foi um dos pontos principais onde a doutrina espírita teve a alavanca devido aos fenômenos das mesas girantes, em que Kardec foi convidado para participar de muitas reuniões. E temos que ressaltar uma coisa interessante, que às vezes nós fazemos as nossas ações sociais em prol do nosso próximo, do nosso semelhante, e muitas vezes damos o nome de caridade, mas, na verdade, é uma ação social que é uma vertente da caridade para que os nossos companheiros que se encontram desamparados nas ruas
possam receber o alimento de que está a precisar. Ontem, pela madrugada, hoje pela madrugada, eu assistindo Conversa com Bial, tive a oportunidade de assistir o nosso irmão, companheiro, assim, que eu conheço, Padre Júlio Lancelotti, e ele realiza um belíssimo trabalho com aquelas pessoas de rua. Ele, diariamente, ele consegue distribuir alimentos para aquelas pessoas que circundam as redondezas da instituição que ele dirige, né? E ele disse, olha, devemos, como disse o nosso irmão João, devemos abrir as portas do nosso coração para que o amor possa brotar e também para que o amor possa adentrar em cada um de nós. A colocação do padre Júlio Lancelotti foi extraordinária, maravilhosa. Ele, como homem religioso que é, tá certo? Nos trouxe o exemplo magnífico daquilo que Jesus já orientava, do amai-vos, que é muito importante. E o nosso irmão padre Júlio Lancelotti, ele também não deixa de se instruir, não. Ele é altamente instruído. Ele faz as coisas, as ações sociais dele com muita segurança, tá certo? Enquanto que o padre Zezinho divulga a mensagem do Mestre Jesus através da música, do cantar, né? Da melodia. E ele também está desempenhando o seu papel de cristão. Lembrando que o nosso irmão João Pestalozzi, ele foi orientado dentro do aspecto da doutrina protestante, mas ele não dizia que era protestante, ele se dizia cristão, tá certo? E o que nós devemos dizer como espíritas? Somos religião, é uma religião espírita? Não é uma religião. Nós somos cristãos. Espíritas é diferente. Nós não temos uma religião formada. Então, temos que destituir esse pensamento de que a doutrina espírita é uma religião. É ciência e filosofia. Ciência do espírito e filosofia para a humanidade reconstruir a sua jornada no planeta Terra. Então, para que serve a instrução, como disse o Mestre Jesus? Instruí-nos. Porque a instrução é a porta pela qual o amor flui com mais facilidade, com mais dinamismo, com mais eloquência. E isso é muito bom para nós que estamos transitando dentro dos princípios básicos da doutrina espírita. Se nós observarmos, assim como todas as religiões, dentro dos princípios básicos que nós conhecemos, vamos encontrar a crença no Criador, a crença na causa primeira, a crença em Deus, que é o que nós denominamos do Criador. Se nós observarmos, a comunicabilidade dos espíritos, ela é de muito longe que vem dentro da humanidade, no seio da humanidade. A mediunidade, essa comunicabilidade, essa interatividade do homem com os espíritos, jornadeia de longas datas. Como o planeta Terra, cientificamente falando, tem cerca de 5 bilhões de anos, certo? 5 bilhões de anos, vêm os seus artífices no campo do conhecimento, trazendo-nos algumas teorias. O nosso companheiro Thomas Malthus, ele lançou duas teorias. A teoria da superpopulação do planeta e a teoria da mini produção de alimentos para a sociedade. Nas duas teorias dele, ele diz o seguinte: a preocupação. O planeta habita-se em uma escala, tá certo? Numa escala
geométrica. Então, nasce um grande número de pessoas. E hoje nós já contamos com cerca de 8 bilhões de pessoas. A preocupação de Thomas Malthus, no século XVIII, era a produção de alimentos para a humanidade terrestre. Ele dizia, na sua teoria, de que a escala produtiva de alimentos dava-se na ordem aritmética, enquanto que a população crescia na ordem geométrica. Então, nascia mais gente e produzia menos alimentos. Porém, a arte do conhecimento, a arte do saber, a arte da instrução, e o homem buscando o conhecimento no campo da física, no campo da química, no campo da mecânica, agronomia mecânica e a agronomia da produção de alimentos, observou-se que o homem passou a produzir equipamentos necessários e essenciais para a produção de alimentos. Então, nós observamos que no planeta Terra, passar fome hoje é uma raridade, porque a produção de alimentos está suprindo e está dando para alimentar o mundo inteiro. O que é que acontece? É que devido ao nosso egoísmo, devido à nossa ganância pelo poder, pelo dinheiro, pela concentração de recursos materiais à nossa volta, devido a esse poderio que o homem quer ter sempre, faz com que falte alimento para os nossos irmãos, que muitas vezes não têm a oportunidade de se educarem, de se esclarecerem, não têm a oportunidade de uma jornada educativa. Se nós observarmos hoje, na França ainda existem protestos. Nós observarmos, lá eles estão protestando por causa das questões trabalhistas, né? E eles não querem perder alguns direitos. E essa guerra, lá na França, já vem de longas datas. Desde o século XVIII até agora, nós observamos que as revoluções existem. Não é só aqui no Brasil que tem revoluções. Tem na França, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, em todos os continentes do planeta Terra, nós vamos encontrar populações totalmente desprovidas e desassistidas pelo poder. Então, o nosso companheiro Giovanni Pestalozzi, ele escreveu nos seus livros 3 questões interessantes que nós vamos aqui editar para vocês, tá certo? Ele disse o seguinte, que o homem era necessário para viver, ter apenas o essencial. Assim como também o nosso grande cientista Albert Einstein, ele dizia que era necessário, para que a gente pudesse viver bem, ter apenas 2 paredes de roupa. E ele só tinha 2 paletó. Quando ele sujava um, ele botava para lavar e usava o outro. Porque tem gente que tem 10 paletós dentro dos seus guarda-roupas. Isso é desnecessário, tá certo? Desnecessário. Então, no universo jurídico que a gente milita, nós observamos que tem advogado que todo dia tem um paletó, enquanto que outros advogados têm apenas um paletó. E toda vida que ele chega no fórum, meu irmão, como é que tá? Tudo paz? Os advogados conversando com os outros. E ele diz, rapaz, cadê? Não comprou um paletó novo, não? E já vai começando a fazer aquelas gozações. Então, vejo que ocorre ainda um preconceito social muito intenso na nossa sociedade terrestre, na nossa sociedade humana. E eu pergunto aos irmãos, dos exilados de Capela, dos grandes pensadores na Grécia Antiga,
tá certo? Até chegarmos ao período de Jesus, e de Jesus até chegarmos agora. O que é que nós avançamos no aspecto das virtudes que são necessárias para o engrandecimento de cada um de nós dentro da sociedade? O que é que nós avançamos? Conversando, dialogando com o nosso irmão Éden, aqui do Rio Grande do Norte, a gente fez um cálculo. Se nós reencarnarmos, tivermos uma reencarnação a cada 200 homens, 200 anos, desde a época de Jesus, tá certo? Desde o período que Jesus veio de lá para cá, se nós tivermos uma encarnação a cada 200 anos, nós vamos ter umas 10 encarnações da época de Jesus até agora, umas 20 encarnações. Aí ele disse, Mel, o que é que melhoramos na sociedade após a vinda do Mestre Jesus? Melhoramos em quê? O homem é bruto, é cruel? Ainda existem homens brutos e cruéis. O homem é ignorante? Ainda existem homens ignorantes que levam à crueldade, levam à brutalidade. Ainda existem homens embrutecidos, mesmo assim, aquele que pega a arma para matar, existem ainda. E eu disse, mas também existem homens bons. Ele disse, sim, existem homens bons, numa menor escala. Mas eu disse a ele, mas nosso irmão Francisco Xavier, ele disse que essa previsão era natural, porque no processo da transição planetária, nessa interatividade, ele disse que nós iríamos ser inundados por uma avalanche de espíritos de todas as nuances. De todas as nuances. Então, vamos fazer aqui o que é a importância do aspecto da instrução. De acordo com o nosso irmão Cândido Francisco Xavier, ele disse que dentro dessa avalanche de espíritos no planeta Terra, nós iríamos receber uma grande quantidade de espíritos com desvio de conduta no campo emocional. Espíritos que tiverem encarnações no corpo feminino e que vêm no corpo masculino como um processo de expiação. Outros é apenas de provação. Como nos encontramos ainda no planeta de expiações e provas, e que não se alegrem muito que a regeneração, a transição planetária para a regeneração ainda vai demorar muito, tá certo? Ainda vai demorar. Não vamos nos devagar, né? Não é devagar, não. Devagar, dimensionar o nosso pensamento, imaginando que está tudo bem. Já iniciou a transição e a Terra já está beleza. Não. É um ledo engano. Se nós buscarmos os conflitos existentes entre as potentes nações dos continentes do planeta Terra, nós observamos que esse período da transição ainda vai demandar um período longo. E esse período longo vai depender também de cada um de nós. Quando nossa irmã Raquel ela faz um trabalho toda tarde de uma mentalização, de um trabalho, de um estudo, sozinha em sua residência, que já tive a oportunidade de participar, é porque ela tem uma preocupação. A preocupação do canal do nosso pensamento para com o universo. Então, ao invés de partilharmos, dialogarmos ou divagarmos o nosso pensamento no campo negativista, vamos divagar o nosso pensamento no campo do positivismo. Porque, pensando positivamente, nós vamos emitir pensamentos bons, o que vai favorecer ao planeta como um todo. Uma experiência científica foi feita na Califórnia, em que 70 pensadores
realizaram um trabalho, tá? Realizaram um trabalho, e que esse trabalho eles passaram 7 dias em mentalização, lógico que tinha uma alimentação, em mentalização constante no campo da positividade, no campo do pensamento, expressando os pensamentos de bem. Esses 70 pensadores, durante o período em que eles estavam concentrados, não ocorreu nenhum crime naquela região. Na esfera em que eles se encontravam, mentalizando positivamente, tá certo? No campo do bem, as pessoas se sentiam mais alegres, mais felizes, mais contentes. Isso é a lição que o Mestre Jesus nos diz, nos comenta, nos recomendou. Amai-vos. Mas para que a gente possa amar, também é necessário instruir-se. Porque sem a instrução, nós, muitas vezes, não vamos entender o amor. E o nosso irmão, Padre Júlio Lancelotti, disse, se eu não tiver amor para com o meu próximo, mas também se eu não tiver conhecimento, eu não poderei ajudá-lo. E passou uma cena muito, muito interessante dele, conversando com o Bial, passou uma cena em que ele é tão humilde, nesse nosso irmão, em que ele se ajoelhou para beijar os pés de um transgênero, de um trans. E aí o trans se baixou também. E aí beijou também os pés do Padre Lancelotti. Então, houve uma interação, uma fraternidade entre aqueles dois irmãos, e que ali proporcionou-se e simbolizou-se o exemplo de fraternidade. Se o próprio Mestre Jesus lavou os pés dos apóstolos e beijou os pés dos apóstolos, tá certo? É porque nós ainda temos muito a aprender. Nós temos ainda muito a praticar. Eu parabenizo aos companheiros que realizam os trabalhos de assistência no bem. Boneco de Lata é um trabalho extraordinário em que nossos irmãos da Paraíba, vocês conhecem o Boneco de Lata, e eles vão levar alegria para aqueles companheiros, aqueles irmãos que se encontram passando pelo processo do câncer, são portadores de câncer, crianças pequenas, e muitas vezes eu me encontrando com companheiros que não são espíritas, dizem, por que é que o câncer existe em criança? O que é que ela fez de errado? Para nós espíritas, se torna fácil compreender porque estes irmãos vêm portando a síndrome do câncer. É muito fácil, mas para poder a gente vai explicar para esses irmãos por que é que eles são portadores de câncer, demanda um estudo muito alongado. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vem à nossa casa, vamos começar a estudar a doutrina espírita, para que você possa começar a entender por que é que estes irmãos estão a portar essa síndrome do câncer, esse sintoma do câncer, tá certo? E ele diz, mas também tem a tal da AIDS. Eu digo, a AIDS também é um problema em que todos nós podemos ser suscetíveis de sermos portadores dele. Alguns têm um campo de proteção do organismo muito mais dinâmico e outros não possuem essa dinâmica. Tá certo? Tá-se o nome da defesa imunológica. A defesa imunológica de algumas pessoas, elas são muito boas, enquanto que a defesa imunológica de determinadas pessoas também não são tão boas. Por isso que as doenças progridem com mais celeridade em determinados seres humanos. Então, meus irmãos, dentro do aspecto da instrução que nós temos que estudar, aprender, para poder compreender os dramas políticos e sociais da sociedade, os dramas políticos e sociais, que
Porque nós somos um ser politicamente falando, um ser social politicamente falando. Porque todos nós somos políticos, assim como disse os pensadores da época, os grandes pensadores da época, Sócrates, Platão, falavam que nós somos seres políticos, essencialmente. Então, meus irmãos, dentro desse aspecto, cabe a cada um de nós realizarmos uma análise, assim como fazia Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, em que todas as noites, quando ele chegava das suas jornadas diárias, ele fazia uma reflexão. Como é que ele fazia essa reflexão? Ele trancava-se na sua sede primordial, no seu eu, e fazia a análise do que ele tinha praticado durante o dia e o que ele havia deixado de praticar. Olha que antes dele se transformar, passar a ser um padre, passar a ser padre na expressão da palavra, ele era mundano. Bebia, ia para os bordéis, tudo mais. Mas, porém, a mãe dele, como fazia muita oração, rezava demais, oportunizou para que ele pudesse se converter à mensagem de Jesus, ou ao catolicismo. E nas suas peregrinações mentais, ele dizia, meu Deus, o que foi que eu deixei de fazer? E nessas elucubrações que ele fazia, ele dizia, não, eu era para ter feito isso e não fiz. Então, no outro dia, ele saía e ia refazer, ia concluir aquilo que havia deixado de fazer. E assim, cada um de nós, com o exemplo do nosso irmão que acaba de falar, nós devemos fazer essas mentalizações e essas avaliações para que nós não venhamos a cairmos nas tentações. Porque as tentações, elas advêm sem a gente perceber. As tentações, elas advêm, elas aparecem assim, surgem inesperadamente. E sem querer, a gente pode cair. A gente pode ser vítima. Porque tem os seres visíveis e os irmãos invisíveis, aqueles que não gostam que a gente cresça, que a gente se liberte dos nossos vícios, se liberte dos nossos defeitos e não pratique as nossas virtudes que nós também carregamos. Então, meus irmãos, é necessário, principalmente nós como espíritas cristãos, que devemos ser espíritas cristãos, que estudamos a ciência do espírito e a filosofia de vida, é necessário que a gente faça sempre a reflexão diariamente, a fim de que tenhamos, dentro da linha do horizonte, que a gente caminha, ou na vertical ou na horizontal, tá certo? Que a vertical é aquilo que a gente vai ascendendo, e a horizontal é a caminhada, é a jornada. Para que a gente, dentro desse limite, a gente possa crescer. Porque a proposta de Jesus não foi dizer assim, eu vim e eu vou salvar todos vocês. Eu deixo os meus exemplos e os meus ensinamentos para que vós saiba aplicá-los no dia a dia e possa crescer. E a proposta da doutrina espírita que ela nos traz? Qual é a proposta? Para cada um de nós, como espíritas cristãos, devemos nos esforçar diariamente, diuturnamente. Se a gente não dormir à noite, a gente tem que trabalhar também. Seja na rua, seja em casa lendo, seja pesquisando, seja laborando de qualquer maneira. Mas estejamos sempre trabalhando na senda do bem, na senda do amor, na senda da fraternidade, da solidariedade, para que possamos, dessa forma, semear aquelas pequenas sementes que Jesus fez ao longo naquela narrativa que ele faz. E um homem a semear no caminho,
semeou em terra infértil, semeou entre os espinhos, nas pedras, como vocês todos conhecem essa parábola, e cada um brota, outros não brotam. Então, temos que deixar brotar em nossas vidas, tá certo? As sementes do amor que Jesus plantou. Mas ele diz: vós desenvolvereis necessariamente, cada um pelo esforço próprio, e o que nos ensina os Espíritos, que nós devemos ter mais ênfase, mais esforço para crescermos e superarmos as nossas dificuldades. Dessa forma, ele disse: eis que eu vou e vos enviarei um outro Consolador, e esse irá dinamizar, abrir a mente de todos aqueles espíritos reencarnados, para que a humanidade terrestre possa crescer, progredir e se evangelizar. Então, não é Jesus que vem pegar na minha mão, na sua mão, não. É nós que devemos nos evangelizar. Porque a doutrina espírita diz o seguinte: qual é a proposta da doutrina espírita? Que os espíritos nos dizem: sois o espírito, sois uma individualidade, nós somos uma individualidade, criada pelo nosso Pai, Criador, para crescer, nascer, crescer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Qual é a proposta da doutrina espírita associada aos ensinamentos de Jesus? A lei do progresso. É a lei do progresso. Se nós não tivermos essa conscientização da lei do progresso incutida em nossa consciência e buscarmos vislumbrar novos horizontes com a instrução e com o amor que Jesus nos deixou e nos ensinou, nós não vamos adiantar em nada. Raquel, por favor, você me diga quando faltar, mas ainda tem muito tempo ainda, né? Então, dentro desse aspecto que nós estamos conversando, que eu gosto sempre de dialogar. Eu não sou professor, eu sou um dialogador. E como dialogador, a gente vai trazendo aqui as nossas informações dentro daquilo que a gente sabe, que a gente conhece. Então, como eu não tenho a informação do mundo, da enciclopédia mundial na minha mente, eu levo e trago para vocês apenas aquilo do que conheço. Muito bem. No contexto da história da humanidade, nós vamos encontrar os conflitos individuais e os conflitos sociais. Se nós observarmos do século X até o século XV, os conflitos das sociedades humanas, das tribos, se davam as conquistas que se realizavam à força da espada. Do século X ao século XV, aí só existia espadas. Então, se dava através da força da espada. Porque o homem ainda é predominantemente, tá certo? Buscador do poder pela força. E como ele era buscador do poder pela força, queria que a sua nação ou a sua tribo fosse mais destacada que as demais tribos da época em que ele se encontrava. Dentro desse aspecto, nós vamos vendo que foi evoluindo aos poucos. As armas foram se aperfeiçoando. Aí criaram as flechas, os arcos, criaram... Aí surgiu a pólvora. Com o surgimento da pólvora, veio justamente novos meios e equipamentos para destruir o próximo. Para destruir o próximo. A espada já era esquecida, porque a explosão de um tonel, de um tambor de pólvora naquela época, acabava com várias vidas ao mesmo tempo.
Então, meus irmãos, será que nós fomos criados por Deus, que é de justiça e de amor? Se nós não buscarmos essa justiça e o amor divino em nossas vidas, nós vamos contrariar sempre a nossa consciência invigilante, que não busca paz. Que não busca paz. Porque o que nós estamos precisando no planeta Terra é de paz. Para que possamos aliviar também aqueles que caminham conosco. Então, essa paz ela é necessária. E se eu não trouxer dentro de mim esse sentimento de paz, a Terra ainda vai sofrer muito. Nós ainda vamos sofrer muito. Às vezes, possamos que estejamos bem, economicamente, fisicamente, mas emocionalmente, nós não vamos nos encontrar bem. Vamos nos encontrar transtornados, tristes. E nós observamos atualmente o alto índice da depressão no planeta Terra é altíssimo. O índice de pessoas depressivas no planeta Terra é alto, gente. Então, os consultórios no campo psiquiátricos estão cheios. A psiquiatria está cheia de pessoas carregando traumas psicológicos, deprimidos, pessoas com a ideia do suicídio. Isso é preocupante. O índice de suicídio no mundo é altíssimo. Não é nem que ninguém venha matar, mas é que as pessoas estão buscando o suicídio pela falta de condições fundamentais, essenciais, de se manterem numa consciência de paz, numa consciência de vislumbrar a felicidade, de buscar a lei do amor, porque dentro do lar, muitas vezes, os conflitos são tão grandes que as pessoas se tornam depressivas e buscam o caminho da desencarnação pela via do suicídio. Então, nós temos que trabalhar muito, muito na divulgação dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita para a humanidade terrestre. E aí vem a história que muitas pessoas dizem: o espiritismo é a religião do futuro. É certo isso? Não é certo, não é correto. Agora, que as religiões, a doutrina espírita é o futuro das religiões, é porque todos os religiosos, quando não mais encontrarem respostas para eles, para o seu eu, nos textos bíblicos, referente aos transtornos existenciais, os traumas que ele carrega, ele vai ter que procurar a doutrina espírita. E gradativamente, o planeta Terra, gradativamente, com o conhecimento da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, vai se refazendo, vai se reestruturando. A sociedade da Terra vai melhorar. Logicamente que aqui não estaremos, após essa existência, durante um certo período, na erraticidade. Mas se tivermos a oportunidade de retornarmos várias vezes aqui no planeta Terra, se não formos exilados para um planeta mais atrasado, devido à nossa invigilância, se nós não formos exilados, se tivermos a oportunidade de retornar ao planeta Terra e contribuir no processo da lei do progresso com os nossos irmãos de jornada, aí sim, nós estamos colaborando com a obra de Jesus. A obra de Jesus, que já dista cerca de 5 bilhões de anos no processo de formação do planeta Terra.
Não é que Jesus veio há 2000 anos, não. Jesus já tem o compromisso com o planeta Terra desde 5 bilhões de anos. E a gente pensa, não, 2000 anos, tal, tudo mais. Mas o trabalho do Mestre conosco, com nossos espíritos, nessa jornada, nessa escalada da lei do progresso, do caminho das reencarnações, é grandioso. É um amor extraordinário que ele tem para com cada um de nós. E uma paciência exuberante, uma paciência magnífica que ele tem para cada um de nós. Apenas nós não estamos ainda percebendo esse amor de Jesus para conosco. Nós não percebemos ainda. E temos que buscar esse amor do Mestre Jesus. Mas como é que nós podemos buscar esse amor do Mestre Jesus? Essa busca, ela se dá através das diversas vertentes no campo do pensamento, no campo da filosofia e no campo da instrução. Não é fácil? É muito fácil. Se eu tenho instrução, mas se eu não busco amar, empanco. Mas se eu amo demais e não instruo, também empanco. Porque são duas asas, a instrução e o amor. São as duas asas que o Espírito dispõe para plainar e buscar a verdadeira felicidade. Então, desta forma, nós é que poderemos conceber o verdadeiro amor de Jesus para conosco. Agora, Jesus vive cobrando da gente? Não vive. Ele não vive cobrando. Ei, você está deixando de fazer isso. Não vive. Ele aguarda que cada um de nós desperte, que cada um de nós colabore, que cada um de nós progrida sozinho. Nosso irmão Wilson está ali, ó, na vanguarda, mas está trabalhando mentalmente no cantinho dele, mas ele está trabalhando lá. Com certeza, ele lê, faz uma prece em prol de um irmão, de uma irmã, e assim sucessivamente. Nosso João Ramos está dando a sua colaboração no campo da poesia, trazendo aquelas mensagens maravilhosas. Então, cada um de nós pode semear no campo do bem, no campo do amor, no campo da instrução. Quando Merlânio, nosso grande poeta, traz uma poesia, ele está trazendo bênçãos de alegria para a gente. E essas bênçãos são revertidas para ele, com certeza. Dentro do lar, quando nós somos fraternos para com nossos familiares, nós estamos praticando a lei do amai-vos. Que Jesus diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Não é vos amei, não. Como eu vos amo. E ele ama tanto a gente que não vive cobrando nada da gente. Por tanto amar a gente, ele deixa que a gente seja instrutor, construtor, tá certo? Do nosso edifício moral. Esse edifício moral é construído por cada um de nós. Né? Nossa irmã Rita Jacques, lá de Curitiba, tá bom? Nós estamos construindo o nosso edifício moral, porque o nosso edifício orgânico já está constituído e depois vai se decompor, mas nosso espírito continua. E o que é que nós carregamos para a espiritualidade quando retornamos? É os bens materiais? Não são os bens materiais. São os bens espirituais. São os dons da virtude. E essas virtudes é o dom do amor. Como Jesus diz, se você ama, mas também é necessário se instruir. Se a gente não se instruir, gente, se a gente não ler, não estudar, não pesquisar e não buscar compreender a essência da palavra do Mestre Jesus, dos ensinamentos do Mestre Jesus, essa essência, nós não vamos sair do canto. Vamos continuar empancando, vamos continuar emperrado.
É igual a um trem quando ele descarrilha da linha. Aí tem que vir um batalhão de gente para poder botar ele na linha de novo. Tá certo? Agora, a gente não pode andar na linha do trem, porque se a gente for moco, o trem vem e pega. Então, a gente tem que saber andar na linha. Porque andar na linha, gente, não é fácil. Andar na linha não é fácil. Certo? Também não é tão difícil. Basta que a gente saiba se alinhar devidamente, tá certo? Matematicamente, como nosso irmão Clóvis é engenheiro, ele sabe dos cálculos muito melhor do que eu não sei calcular, mas quando a gente calcula as diretrizes direitinho, né, Clóvis? A obra a ser construída, ela é edificada e não desaba. Da mesma forma somos nós. Temos uma obra edificando cada um de nós, no nosso espírito e no nosso corpo perispiritual. E essa obra que a gente edifica é o que nós vamos levar no retorno para a espiritualidade, para a erraticidade, na dimensão em que nós vamos nos encontrar. Quem sabe a gente se reencontra lá, na espiritualidade, quem sabe não, nós vamos nos reencontrar, com certeza. Estaremos lá, né, Raquel? Nós vamos nos encontrar lá. Mas antes a gente vai se encontrar em Carpina, por gentileza. Viu? Tá certo. Quanto tempo tenho ainda? Você tem 2 minutos, meu querido amigo e irmão, para finalizar esse momento abençoado. Eu deixei de falar de um grande homem que também trouxe uma grande contribuição, tá certo? Para a sociedade terrestre, tá bom? Este homem, que eu vou citar aqui, Jean-Jacques Rousseau. Quem se lembra? Naturalista. Ele visitou o nosso Brasil, tá? Ele visitou o nosso Brasil. E uma das coisas mais desgastantes para ele, mais traumatizantes para ele, foi quando ele chegou aqui no Brasil como naturalista e viu que ainda predominava o sistema escravagista. Ele disse, eu não venho mais nesse país. Porque esse país, para mim, ainda tem escravos. Então, ele, como naturalista, ele não concordava. Os homens daquela época, do século XVIII, na época do iluminismo, tá certo? Eles pensavam muito profundamente na humanidade e também no ecossistema. Então, Malthus, ele também se preocupou, os neomalthusianos, que hoje estavam querendo trazer as ideias das estruturas econômicas, tá certo? Ele se preocupou também com a humanidade. Se preocupou. Isso dá-se o nome de amor para com o próximo. Dá-se o nome de amor para com o próximo. Quando eu me preocupar, e alguém se preocupa em escrever e trazer teses, teorias, para a humanidade melhorar a qualidade de vida, é porque este homem é um grande colaborador de Jesus, no campo da instrução e no campo da moral. Todos nós somos colaboradores do Mestre Jesus, na vinha do Mestre Jesus, na seara do Mestre Jesus. Eu agradeço a atenção dos meus companheiros, dos meus convidados, dos meus lindos e belas meninas e meninos, né? E desses jovens elegantes, né? O Ximenes lá no Ceará, o João Ramos, o Célio Cavalcante, o Clóvis, o Francisco, também do Ceará. E os demais, que eu não pude cumprimentar. A todas as mulheres, um grande beijo no coração e um grande abraço. Muito bom estar com vocês. Muita paz. Gratidão imensa, querido amigo e irmão Melquisedeque, por essa verdadeira aula, né, minha gente, que nós recebemos nesta noite. Como agradecemos a você, excelentes reflexões para todos nós, de aprendizado, e, acima de tudo, você nos convidando para que possamos
acima de tudo, amar ainda mais incondicionalmente e nos instruirmos, né, verdadeiramente para conhecermos a essência da mensagem do Cristo e colocá-las em prática. Muito obrigada, Melquisedeque, e queremos lhe ver juntos, você e Rita, compromisso firmado, assinado lá em Carpina, logo mais na Semana Santa. Muito, muito obrigada. Um abraço muito fraternal para você. Deus te ilumine, meu querido irmão, e até a próxima oportunidade. Bem, minha gente, estamos terminando este encontro abençoado, finalizando. E, obviamente, teríamos que terminar também em grande estilo, com a arte espírita que eleva, que nos engrandece o ser. E ele, o poeta amado, o poeta da Cafelma, o poeta da paz, que não poderia deixar de estar conosco, Merlânio Maia! Vem pra gente, meu querido amigo e amor da minha vida. Boa noite, meus amores. Todo mundo é meus amores, vocês sabem disso. Chico Xavier disse uma vez a Herculano Pires que nós não somos da Terra. Os nativos da Terra são muito atrasados ainda. Muito atrasados, precisando de muitas experiências. Nós todos somos espíritos do universo. Então, capela, mas não só capela, não só capela. São muitos, está lá na Gênese, né? Na segunda parte da Gênese. Kardec diz que nós temos essa coisa. Raquel está reclamando, então vamos cantar um frevo aqui. Vamos cantar um frevo, porque um frevo termina ligeiro, né? Aí eu fiz uma canção sobre isso. Sou viajante do universo, como a estrela sou filho da luz, sou da poesia o melhor verso. O amor de Deus, Pai, me conduz, sou da nação da paz. Cheguei para crescer mais, desenvolver todas as virtudes do amor, ver todas as manhãs, minhas ações mais sãs, fazer o bem, eu sou um viajor. Sou irmão daquela estrela, seu pulsar reflete em mim. Sou irmão da fauna e flora, tudo me conecta assim. Sou um viajante do universo, sou um viajante do universo. Essa é a minha mensagem de que todos nós, como dizia Chico, que não somos daqui, temos que nos preparar, uns para voltar para seu mundo de origem, onde tem amores, flores, né? Porque esse mundo ainda é um mundo de dores. Mas outros vão para outros mundos para descobrir novas aventuras de uma forma linda. Por isso que não devemos ter medo da morte. Porque a morte é uma coisa, né, muito tranquila de se passar. Uns sofrem um pouquinho mais, outros menos, mas o caminho é da experiência, da aventura, da vida que não cessa nunca. Beijo no coração, muita luz para todos vocês. Parabéns, Melquisedeque. Parabéns, porque você me lembrou essas coisas e eu lembrei dessa música que eu nunca mais tinha cantado. Beijo para tu, meu irmão. Também, para todo mundo, mas para tu, principalmente. Gratidão, poeta amado, por essa lição também grandiosa, através da arte que nos eleva a alma. Muito, muito obrigada. E, então, estamos chegando ao final. E os nossos informes são: estamos esperando todos vocês para estarem conosco nos dias 6, 7, 8 e 9 de abril, na Semana Santa, em Carpina, Pernambuco. Vem conosco, não fique de fora. Vamos juntos, vão ser momentos maravilhosos, de muita fraternidade, de muita alegria, de muito amor. Vai ter tudo que é de bom que a gente possa imaginar. Então, não teremos
o nosso encontro virtual em abril, obviamente, porque será presencial. Apenas em maio, no outro mês, é que teremos o novo encontro virtual da Cafelma. Agradecer a cada um de vocês que esteve conosco, trazendo as vibrações amorosas neste encontro de hoje, abraçando a todos os cafelmistas também que vão nos assistir posteriormente. Oremos uns pelos outros. Oremos também pela Cafelma, por este movimento, que é um movimento de fraternidade plena, para que a gente possa... Está chegando a hora! Está chegando a hora, poeta! Arruma as malas e levando tudo de maravilhoso dentro de si, para que a gente possa se reencontrar. É muita alegria. Arruma a mala, arruma. Vem embora, Pernambuco está aqui esperando por vocês. E com esse recado abençoado de Ivânia, nós vamos convidá-la para fazer a nossa prece de encerramento. Querida Ivânia, é você que vai, então, mais uma vez aí, nos prestigiar com a sua presença e essa oração abençoada para a gente encerrar esse momento. Deus ilumine cada um de vocês. Muito obrigada pela participação de todos e nos encontraremos em Carpina. Beijo no coração. Amo vocês. Mestre Jesus, que alegria estarmos juntos, aguardando esse momento maravilhoso após esses 3 anos. Pela confiança que temos em Ti, Senhor, estaremos juntos mais uma vez. Permite que essa equipe benfazeja que coordena a Cafelma tem na frente Leopoldo Machado e tantos outros irmãos nossos que não se encontram mais aqui, mas que com certeza estarão em Carpina. Permite, Jesus, que os nossos irmãos recebam nesse instante as nossas vibrações de amor, de carinho, de certeza de que amanhã é um novo dia e o sol brilha para nós. Queremos agradecer, Jesus, a condução dessa nossa reunião maravilhosa, tendo à frente a nossa administradora geral e a palestra do nosso companheiro do coração, Melk, o qual estamos aguardando a sua chegada para completar a nossa Cafelma. Permite, Senhor, que possamos estar juntos. Permite também que os nossos irmãos que não estão aqui presentes receba as nossas vibrações de bom ânimo, de fé, de coragem, de certeza de que poderão assistir essa reunião, porque foi marcante, porque foi uma reflexão ímpar para nós, maravilhoso. E diante, Jesus, de tanta alegria o nosso coração, palpitando, os nossos amigos presentes, e as nossas emoções videntes. Permite que possamos transferir a palavra para nossa irmã, na tua luz, Jesus, Raquel, para que Raquel possa finalizar esse maravilhoso encontro que antecede o nosso encontro presencial. Muito obrigada, Senhor. Maria, nossa mãe, esteja sempre conosco, nos conduzindo. Muita paz para todos e muito obrigado. Estamos aguardando vocês. Muita luz. Que assim seja. Que assim seja, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga. Damos por encerrado este encontro virtual da Cafelma, com votos de muita paz e até a próxima oportunidade. Beijo no coração. Oportunidade a todos vocês. Um abraço. Um abraço.